então. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo Reis está depois de primeiro Reis. Ajudei bastante. Ajudei bastante, né? Segundo Reis está depois de primeiro Reis. Está aí no Velho Testamento. Mas a gente está brincando, mas a gente vai localizando, né? Você vem correndo pela Bíblia, Samuel, depois dos dois livros de Samuel, aí você tem segundo Reis, capítulo 8. Segundo Reis, capítulo 8. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes, segundo Reis, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 7. Segundo Reis 8, a partir do versículo 7. Então, nós lemos assim: Veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio, pergunta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: Sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: Vai e diz-lhe: Certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Hazael, e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Hazael: Pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Até aqui. Esse texto, antes da gente encaixar a mensagem, tem uma aparente mentira. Por quê? Hazael, que é o secretário do rei Ben-Hadad, vai consultar a Eliseu e disse: Olha, Ben-Hadad mandou perguntar se ele vai sarar dessa doença. E Eliseu disse: Você vai chegar lá e vai dizer para ele que ele vai sarar. Mas eu estou vendo que ele vai morrer. Né? Então parece que Eliseu está aconselhando uma mentira. Não é isto. Se Hazael não tivesse matado o rei Ben-Hadad, ele teria sarado da sua doença. Tá certo? O que Eliseu disse era a realidade. Ele ia sarar da doença. Mas Deus mostrou para Eliseu que Hazael ia reinar em lugar de Ben-Hadad. Ele foi embora e falou para o rei: ele falou que só vai sarar. Tudo bem. No dia seguinte, ele molhou lá um cobertor e prensou o rosto do Ben-Hadad. E ele morreu. E Hazael assumiu o reino no seu lugar.
Então, só para tirar essa aparente discrepância, né? Para a gente não ficar pensando, Eliseu mandou o Azael falar mentira. Não mandou, não. Se Azael não mata Ben-Hadad, ele ia levantar-se daquela cama curado. Bom, agora vamos para o nosso texto. De vez em quando eu gosto muito desse texto. E de vez em quando eu abro aqui para orar, né, de manhã, no nosso horário de oração. E aí tenho tempo de falar com o Senhor sobre isso. E esse texto traz muitas lições para nós. Né? Tem coisas assim que começam, né, muitas vezes na vida da gente, é uma coisa assim, você vai conversar um assunto e que leva a outro e a outro, né? Imagino como é que foi lá com o Júnior, né? Foi lá conversar com um homem e de repente sai dirigindo uma Kombi. Então, quando a gente lê o versículo 7 começa assim: veio Eliseu a Damasco. Nada mais simples, nada mais comum, mas o começo de uma bênção. O começo de uma bênção ali de uma maneira tão sem alarde, não é? A gente vê no Novo Testamento, o Bartimeu grita lá, até que Jesus vai lá e cura ele da sua cegueira. Outras pessoas gritaram, outras tocaram. Sempre tem um movimento. Esse aqui, a coisa, se não veio um milagre, ele ia passar sem ser notado. Né? Veio Eliseu a Damasco. Isso é de uma profundidade tão grande, tão intensa, porque Damasco era a capital da Síria, e é até hoje. Né? E a Síria, naquela época, era o maior inimigo de Israel, porque ela está ao norte, assim, né? Bem ao norte de Israel, e ainda hoje está lá do mesmo jeito, na mesma localização, e naquele tempo era o maior inimigo. As maiores guerras que Israel enfrentou foi com a Síria. Agora, de repente, sem nenhuma explicação, Eliseu resolve ir a Damasco. Eu imagino que deve ter sido uma ordem que não está escrita aqui, uma ordem de Deus, porque Eliseu, né, vai lá e ora: Deus, eu estou querendo dar um passeio lá na Síria, o Senhor deixa? Eu estou querendo dar uma idazinha a Damasco, né, comer umas frutas, aquelas chamadas Damasco mesmo, quem sabe, um negócio ruim, mas você gosta, né? Então, tem gente que gosta, né? Não é que a gente, assim, vai ficar sem comer, não é? Mas, bom, então, eu imagino que Deus deve ter orientado a Eliseu e dito a ele: olha, você precisa ir lá em Damasco. E aí, não é? Porque Deus quer fazer alguma coisa que está além do habitual. Irmãos, o problema nosso é que muitas vezes a gente não presta atenção nas coisas que Deus está se propondo a fazer na vida da gente. Às vezes a gente não leva Deus a sério e atrasa, e às vezes até a gente se priva de uma bênção. Não é? Então eu tirei algumas lições para a gente pensar aqui um pouquinho sobre esse texto. A primeira lição é essa que eu já passei para vocês, é que às vezes a bênção que Deus está querendo nos dar começa de uma maneira quase que a gente não nota, não é? Quase imperceptível, quase assim, sem nenhum foguetório. Eu sei que a gente que às vezes está querendo, não é? Às vezes você vai a uma reunião e a reunião é fogo puro e você fica assim: Deus, fala alguma coisa comigo, fala alguma coisa comigo. E parece que Deus está em silêncio, e às vezes Deus está falando e você não está ouvindo, né?
A palavra de Deus é revelada. Eu leio o texto e passo essas lições e você tira a lição que você precisa para a sua vida. Essa que encaixou, né? Eu me lembro, há muitos anos, meu primeiro pastorado, a coisa estava começando a esquentar. Nós tínhamos um grupo que gostava de oração e outro grupo assim mais sério, mais estável, mais medroso. E tinha um irmão que numa vigília ele recebeu o dom de línguas. E daí a pouquinho o dom de línguas dele evoluiu um pouco mais para a profecia. Mas ele sempre falava as coisas mais ou menos parecidas. Né? O medo dele de arriscar uns voos mais altos fazia ele entregar profecias: meu servo, busca-me na madrugada, né? Me busca na minha palavra. E um domingo, escola bíblica, pela manhã, e todo mundo lá assim, de repente o Senhor visitou e o irmão começou a falar em línguas estranhas. E aí daí a pouquinho uma irmã do outro lado lá começa a chorar e fala assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não é? O irmão só falou em línguas estranhas, ele não interpretou nem nada não, mas a irmã tinha certeza que Deus falou com ela. Nunca contou para nós o que Deus tinha falado, mas tinha certeza que Deus tinha falado, né? A propósito, havia um grupo que não cria muito nisso e que um dia veio falar comigo: pastor, mas o irmão fulano todo dia usa as mesmas palavras nessa profecia dele. Meu servo me busca de madrugada, minha serva me busca pela madrugada, me busca na minha palavra, e tudo é a mesma coisa. Aí eu virei para uma irmã que era líder desse grupo e falei: escuta, a irmã está levantando de madrugada para orar? Não. A irmã está lendo a palavra de Deus na madrugada? Não. Então a profecia está ativa. A profecia está valendo, porque você não obedeceu, não é? Então, pois bem, então às vezes você está esperando alguma coisa de Deus assim com foguetório. Aí você vem para a reunião e você está esperando, não sei porquê, você amanheceu com aquela música lá do Mato Nascimento, né? Do fogo, né? E tal, e você vem para a igreja hoje, acho que eles vão cantar aquela música do fogo, né? No dia de Pentecostes. E aí nada, a gente não canta nada de dia de Pentecostes, e a gente pensou: eu queria uma bênção, e a bênção não veio. Sabe, a gente precisa ficar atento, de repente Deus está falando alguma coisa para você, e você não está prestando atenção, né? Então Deus pode começar de uma maneira simples, sutil, né? Uma igreja que eu pastoreei, a secretária da igreja sentava assim na primeira fileira, e aí na segunda-feira a gente comentava as coisas, e ela falava assim: pastor, o senhor começou assim devagarinho, e eu ficava pensando: mas daqui a pouquinho esquenta, daqui a pouquinho esquenta, não é? Daqui a pouquinho esquenta, e parecia locomotiva a vapor, né? Que você vai fazer pressão, e daqui a pouquinho, sabe? Às vezes as coisas de Deus começam assim. Nós cantamos aqui o Atos 2, né, que a gente queria que fosse igual no Pentecostes, aquele vento impetuoso, aquela barulhada toda. E às vezes Deus começa soprando assim, né? Quando, no meu tempo de solteiro na igreja, eu tinha uma experiência que depois sumiu, né? E eu até já reclamei com Deus, ela era boa. Assim, eu sentia como se uma pomba tivesse pousado sobre a minha cabeça e ficasse andando assim, né? E eu achava aquilo assim um negócio maravilhoso, né? Você sentia aquilo: o Espírito Santo está aí, não é? Hoje não, hoje se você não rodar, não rodopiar, se você não, né? Não, o Espírito Santo visitou, não. Deus querendo falar de uma maneira simples. Aí o texto começa assim: veio Eliseu a Damasco. Pois bem, então, a segunda lição do nosso texto é que a bênção que você precisa já está na terra. Isso, tá vendo? Está começando a esquentar. Começando a fazer pressão. A bênção que você precisa está na terra, não é? Eliseu estava quieto lá. A gente vê no histórico de Eliseu
que ele multiplicou, orou para multiplicar pães uma vez, tinha 20 pães e tinha 100 alunos lá na escola dele, e Deus teve que fazer uma maneira de que os 20 pães alimentassem a multidão. Uma outra vez não tinha nada para comer, né? E eles acharam lá saíram para o meio do mato colhendo lá umas frutinhas e fizeram um guisado com aquilo lá, um cozinhado para todo mundo, e quando provaram o negócio era tóxico. E foram falar com Eliseu: "Oh, meu senhor, isso aqui não serve para comer e nós estamos morrendo de fome." Aí Eliseu pegou um bocado de farinha, misturou lá, né? Fez uma farofa e todo mundo comeu. E aí o título assim, de que a morte foi tirada da panela, não é? Então Eliseu viveu essas necessidades, né, de intervenções de Deus, e eu imagino até, o texto não diz, eu estou inferindo, que ele deve ter um dia falado: "Oh Deus, a gente já está cansado de tanto milagrinho pequeno, o senhor precisa fazer um milagre assim, né, para confirmar coisa." O ministério dele já ia longe, várias escolas de profeta, e a gente nesse pinga-pinga, nesse conta-gotas. O senhor está precisando fazer um negócio grande, pai. E aí, né, imagino que Deus fala com ele: "Vai a Damasco, vai lá em Damasco." Eu não sei se ele estava esperando alguma coisa poderosa de lá, mas foi, né? Então, às vezes Deus fala com você alguma coisa, né, sem ser uma revelação, a revelação já foi dada, né? Hoje nós vivemos situações de pessoas que até têm muitos seguidores na internet que falam sobre não ser dizimista, que o dízimo é do Velho Testamento, que não tem que entregar dízimo nem nada, que agora não é mais assim, né? Na verdade, o que a gente entende é que no Velho Testamento o dízimo era o teto das contribuições. Por que contribuição? Porque aquilo era obrigado, né? No Novo Testamento, o dízimo é o piso das contribuições. Não estou falando de ofertas, estou falando de dízimo. Então, às vezes, e se você procurar, você vai encontrar comentários assim, gente ferrenhos contra o dízimo, que não existe mais isso e tal. Mas eu queria dizer o seguinte: se a Bíblia disse alguma vez que é para fazer, é melhor você fazer, não é? Do que ter que arranjar desculpa porque não fez. Por que isso? Porque Deus está querendo arranjar uma desculpa a mais para te abençoar. Certo? Deus está querendo arranjar uma desculpa a mais para te abençoar. Então, a segunda ideia é essa, né? A bênção que você precisa está na terra, porque todas as bênçãos que a gente precisa são terrenas, tem que ser daqui, né? A gente vê, a única coisa que Jesus fez um milagre lá do cego de nascença. O que Jesus fez? Pegou um pouquinho de barro, né, cuspiu, fez um barrinho e passou nos olhos do cego. Todo mundo sabe isso, a gente já pregou várias vezes sobre isso. O cego só tinha um buraco, não tinha globo ocular. Por isso que Jesus, como nós fomos feitos do pó da terra, Jesus pegou do material, né, ao alcance da mão, pegou lá o barrinho, passou nos olhos dele, disse: "Agora vai lá e tira o excesso do barro, e você vai voltar vendo." Então, as coisas que Deus quer nos dar estão aqui na terra. Às vezes você não está no fluxo da bênção, né? Bartimeu estava. Havia duas construções chamadas Jericó, duas cidades, a cidade velha e um caminho para a cidade nova de Jericó. E aí Bartimeu ficava sentado à porta da cidade velha, pedindo esmola para todo mundo que ia. Por isso que você lê o texto lá que Bartimeu ficava sentado à porta. E depois aí você vai descobrir um outro homem lá dentro da cidade de Jericó,
chamado Zaqueu. Então, Jesus naquela viagem, foi a única vez que ele passou por Jericó, a última vez dele, porque depois ele foi para Jerusalém, foi preso e crucificado. Então, naquela oportunidade, um homem extremamente pobre e um homem extremamente rico aproveitaram a passagem de Jesus. Bom, a bênção que você precisa já está na terra. A terceira lição do texto é que a bênção que você quer está debaixo do poder do ímpio. Não é uma boa notícia, né? Estou lendo o texto aqui. Porque a bênção que Eliseu precisava estava na mão dos sírios, dos moradores de Damasco, né? Dos damascenos, né? Quem nasce em Damasco é damasceno. Bom, então a bênção que você precisa pode estar na mão do ímpio, no território do ímpio, debaixo do domínio do ímpio. O que você tem que fazer? Tem que dizer para Deus: Deus, agora transfere para o meu CPF. Por que não? Faz um Pix, Senhor, manda um Pix agora que chega mais rápido. Faz um Pix. Então, não é? Outra verdade que eu extraio do texto aqui, que você já leu e você já pensou nela, é possível até que essa tenha, quando a gente lê o texto, chamado a sua atenção. É que Deus tem o melhor para você. Cadê o amém? Gente, o que é isso? Né? Deus tem o melhor para você. E claro, todo melhor é relativo, né? Você pode dizer que alguma coisa é melhor, você tem que comparar, ter alguma coisa para comparar, não é? Com um pior para comparar, ou um médio, um melhor, um pior. Então Deus tem o melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que foi entregue a Eliseu um carregamento de 40 camelos do que havia de bom, do que havia de melhor em Damasco. Está vendo? Deus quer te dar o melhor. Eu sei que às vezes a gente não está pronto para o melhor, a gente já fica satisfeito com, né, tudo no diminutivo, uma casinha, um carrinho, né, um empreguinho, a gente fica assim tão humilde, né, e Deus está dizendo: já que você vai me fazer mover do trono, pede com vontade, né? Até para saber que foi Deus que deu. Até para saber que foi Deus que deu. Né? Mais uma liçãozinha aqui para nós. É que o que é seu, e eu acho que você vai dar um amém bom nisso aí também, né? O que é seu vai ser entregue nas suas mãos. Eita, essa é boa, não é? Com o endereço certo e sabido, né? No seu CEP, né? Porque foi assim, mandaram levar para ele lá. Dizem que um camelo carrega até 250 quilos de carga. 40 camelos, né? 10 mil quilos do que havia de melhor em Damasco. E eu preciso dizer, era um presente. O texto diz que era um presente, né? Eu tenho dito: oh Deus, manda um presente aí pra gente, né? A outra coisa da bênção, do texto, é que o lugar da bênção é onde você está, né? Bom, Damasco, Síria, ali não deveria ser o lugar da bênção, mas Eliseu estava ali, agora era o lugar da bênção, né? Eu sei que às vezes nós queremos escolher lugares especiais, né? E às vezes é no monte. Por que às vezes a ida ao monte é tão boa? Porque te separa do habitual, né? Porque você se separa para Deus. Deus, olha, eu vou fazer isso. Às vezes não é, né? Tem muita gente indo para um monte de coberta, ainda mais nesse frio, né? Mas estou dando exemplo, né? Às vezes você fala assim: Deus, olha, eu quero fazer vou consagrar alguma coisa para o Senhor, um voto.
não é? Fazer um voto. O pastor Jorge Linhares diz assim: quando você vai fazer um voto, não faça um voto que todo mundo veja que você fez o voto. Faz um voto escondido. Só Deus fica sabendo que você fez o voto. Aí, não é? Ele vai levar em consideração. Foi só para mim, foi exclusivo. Então, às vezes, um voto de andar descalço, ou de vestir um pano de saco. Agora eu vou pregar vestido de pano de saco, né? Então, às vezes, por que às vezes esses arranjos nossos dão certo? Porque Deus aceita o que você oferece para Ele, né? A irmã vai dizer: Deus, eu estou fazendo um voto de passar 1 ano sem tomar Coca-Cola. Hoje é um voto fraco, mas, né, na época foi. Não é não? É um benefício, é coisa boa para a saúde, né? Mas 1 ano sem tomar Coca-Cola, né? Para quem gosta, é um senhor voto, não é? Deus recebe? Deus recebe. Não é? Aí. Olha lá, faz 10 anos, passa 10 anos sem tomar Coca-Cola. Mas eu imagino que para quem está preso, não é? É um sacrifício que tem que fazer. E Deus recebe isso porque você está fazendo para Ele, não é? E, claro, vai ser um bem espetacular para a sua saúde, seja por causa do açúcar, seja por causa da composição, seja, né? Não estou fazendo propaganda nem a favor nem contra. Estou dizendo que o lugar da bênção na sua vida é onde você está. Você que tem que ser o provocador da bênção, não é? Quando nós juntamos todos aqui, aí somos todos provocadores da bênção. Amém? Não é? Mais uma liçãozinha para a gente. Eu anotei aqui. É que a sua bênção pode vir do lugar menos provável possível. Né? Pode vir do lugar menos provável possível. Né? Eliseu não estava pensando, mas nem de jeito nenhum, que ia receber um presentão daquele. E aqui está mais uma outra coisa. Se é um presente, não tem nada a ver com mérito. Né? Eu vou te dar um presente porque você merece. Não, então é mérito. Né? É um reconhecimento. Essa semana recebi aqui um casal que eu fiz o casamento deles há 25 anos atrás. Aí eles me trouxeram uma camisa, né, bonita, na caixa de presente. É um presente. Né? É um presente. Eles vieram de Brasília para o pastor, nós queríamos vê-lo. E vieram e sentaram e conversaram um bocado. Olha, eu já fiz tantos outros casamentos. Tem gente que eu conheço, que hoje está no pastorado, que foi meu discípulo no início, é capaz de atravessar o Atlântico e pregar lá no México, lá nos países latinos, lá em cima, lá Chile, Peru, não sei, Colômbia, um desses aí. E não é capaz de atravessar Belo Horizonte e vir aqui. Esse não é o problema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Eliseu ganhou um presente. Deus decidiu dar um presente para Eliseu. E usou o Azael, secretário do rei da Síria. Olha, fica atento, irmão. Fica atento, irmã. De repente, olha assim, quem sabe Deus, como disse o Valdir Júnior ali, né, Deus se agrada de você. Né? Então, a origem menos provável possível. Né? Tem um provérbio comum que diz assim, de onde menos se espera, né, que vem. Hoje o politicamente correto é assim, de onde menos se espera que não sai nada mesmo. Não é que não sai nada mesmo? Eu queria deixar essas ideias para a gente aqui, para a gente começar a ficar atento. Né? Ficar atento. De repente, Deus, você ouve aí, eu não sei como é que é, zurrar, né? Camelo é zurrar, né? A voz do camelo. De repente você começa a ouvir uns camelos zurrarem por aí. Oba, minha bênção está chegando. Glória a Deus. Hein? Ele é fedorento, né? Mas a carga que ele está trazendo, nós, na vida, altera tudo. Então, eu queria deixar essas ideias com a gente aqui,
para você ir para casa pensando nisso, não é? A mulher que tinha aquele fluxo de sangue, que tinha aquela hemorragia, alguém passou lá na aldeia, possivelmente ela morasse numa aldeia isolada, para pessoas chamadas de impuras, não é? Porque ela tinha aquela hemorragia, não podia andar no meio do povo, então era segregada, igual eram segregados os leprosos, né? Pessoas que tinham doenças contagiosas. Possivelmente ela morasse numa colônia daquela de impuros. E alguém passou e olhou para ela. Se você encontrasse o Nazareno, se você encontrasse Jesus de Nazaré, ele ia te curar disso. Né? E ela ficou com aquilo na cabeça uns dias. Se tão somente eu encontrar com ele. Aí a ideia foi evoluindo. Se eu encontrar com ele, eu vou tocar nele. E daí a pouquinho a frase é: se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curado. E largou, esqueceu que ela vivia no meio numa colônia de impuros, que ela não podia sair andando por aí, que ela não podia entrar no meio da multidão, que ela não podia se misturar. Esqueceu tudo aquilo e só saiu com aquilo na cabeça. Se tão somente tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, tocou. Não é? Então, olha essa sua zona de conforto e começa a pensar assim, se tão somente, não é? É expectativa, irmãos, é esperança, é o olhar fixo, é o foco na bênção que vai atrair a bênção para você. Amém? Que o Senhor nos abençoe.